Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não sei que horas que vão assistir, mas, né? Muito espero que seja antes da nossa reunião, como eu venho dito. Bom, vamos lá, hoje nós vamos fazer um conjunto de aprendizado. Vamos trabalhar aqui com uma apresentaçãozinha sucinta da agropecuária brasileira e ao mesmo tempo nós vamos estar lá no mercado agropecuário, página 28 da nossa apostila. Nós tivemos introduções iniciais com relação à gestão rural, mas para fazer a gestão, onde tem planejar, controlar, dirigir, organizar, ciclo PDCO, unindo a administração com a zootecnia, né, com o agronegócio. Então vamos traçar um paralelo e a gente vai fazer essa videoaula agora com a página 28 em mãos e esse pequeno PDF aqui onde a gente vai colocando algumas outras noções, tá? Então vamos lá. O mercado agropecuário, moçada. Mercado agropecuário, suas características e particularidades, encerra a nossa apostila lá, né? E ela diz o seguinte, que o mercado agropecuário no Brasil teve seu grande desenvolvimento em meados da década de 90, é verdade, onde ocorreu o processo de globalização, lá no governo Fernando Henrique Cardoso, né? Onde as nossas fronteiras estiveram largamente aproximadas com as fronteiras do restante do mundo, né? Então elas foram abertas. Então precisou-se estar moldada essa nova realidade, principalmente nesses países de terceiro mundo, como é o nosso caso ainda, ou em fase de desenvolvimento, né? Nosso caso, né? Eu posso falar que a gente está ainda em terceiro mundo e em fase de desenvolvimento, mas já saindo disso, com a graça de Deus. Com o Brasil e os demais países da América do Sul, esse novo cenário fez com que os proprietários de negócio rural adaptassem a essa realidade, tem que moldar toda a sua estrutura de produção, os maquinários, as instalações, bem como qualificar profissionais para desenvolver essas novas práticas de negócio, seja no trabalho, seja na própria terra, seja na atividade de negociação. Então, vamos definir agropecuária, né? Agro e pecuária, né? São a junção de duas palavras que compõem-se dos meios agrários com os meios pecuários, animais e florestas. Conjunto de atividades agrícolas e pecuárias exercidas no campo com fins lucrativos. Agricultura, por sua vez, é a utilização do solo para plantio e cultivo, finalidade comercial de subsistência. E pecuária, criação e comercialização de diversos tipos de rebanhos. Então, para a gente continuar no mercado agropecuário, interessante a gente ter essas noções, dentre essas aqui, ó, agropecuária. Ela está, a gente tem que entender que é parte do setor primário, né, ligado à terra. Então, setor primário ligado à terra, secundário ligado à questão industrial e terciário é a questão da prestação de serviços, né? O setor de serviços, dizendo assim. Então, ela está no setor primário, tem vínculos com o setor secundário e terciário dependentes. São os fatores naturais que influenciam o desenvolvimento agropecuário. Solo, clima e relevo. Vamos juntos, hein, conspectos? Unidos à tecnologia e à economia, né? E à administração e à contabilidade, né? Poderia acrescentar. A falta de um dos fatores, seja ele natural ou não, impossibilita o desenvolvimento agropecuário. Ok? Traçando isso, a gente volta lá para a nossa apostila. Ela fala assim, é bem verdade que a nossa estrutura de produção do Brasil, né, ainda encontra-se em fase de melhorias e aprimoramento de alguns processos. Página 29 da nossa apostila. Mas é certo também que mudanças significativas já ocorreram. Hoje podemos afirmar que temos um conjunto de empresas atuantes na agropecuária que é referência em todas as partes do mundo. Surge dessa forma um conceito novo no Brasil, mas já utilizado há muitos anos em países chamados de primeiro mundo. Esse conceito é do agronegócio ou agrobusiness, né? Voltando aqui para essa apresentação, vamos traçando esse paralelo entre agropecuária e agronegócio, né? Agropecuária no Brasil, setores que equilibram a economia do país. Então, o meio agrário e pecuário movimenta a economia, são geradores de riqueza e empregos. Mas as dificuldades, hein, professor, quais são?
15,7% dessas terras utilizadas para fins agrícolas, né? Somente 15%. 15,7% dessas terras utilizadas são para fins agrícolas. 84,3% das terras são áreas de pastagens, áreas de preservação, áreas não agricultáveis e terras produtivas sem utilização. Sem utilização, terras produtivas, né? Gerando terras ociosas, terras concentradas nas mãos de grandes produtores e pequenos produtores sem terra. Esse é o retrato. Plaf, bateu. Esse é o retrato do nosso Brasil, infelizmente. Então tem que fazer uma ampla reforma agrária para que muita coisa... Quando eu falo reforma agrária, não estou falando de movimento esquerdista não, viu? Eu estou falando de equacionar essa coisa de ainda existir terra improdutiva, ainda existir para fins agrícolas, para fim de riqueza e emprego, apenas 15,7% da terra sendo utilizados para fins agrícolas. É lógico que tem muita gente com larga extensão de terra que nos produz uma palha, certo? Bom, histórico da agricultura, antes de voltar lá para o agronegócio da apostila. Vem da colonização do Brasil, das capitanias hereditárias, né? Grandes propriedades, sesmarias. Então vocês devem se lembrar do seu segundo grau aí, que era a questão ali da repartição das capitanias, né? Onde tinham lá as pessoas que eram detentores de conhecimento com os regentes, né? Com os monarcas, né? Então existia o trabalho escravo e o produto base era cana-de-açúcar e gados para transporte. No Brasil do Império, já começa a surgir umas pequenas fábricas e umas primeiras transformações agrícolas, né? E no século XX, uma crise mundial atinge a economia cafeeira e as indústrias dominam então a economia. Aí a questão da Revolução Industrial chega, segunda parte do século, e realmente dá aquela noção. E em 70, como muitos viram comigo, sociologia rural, acontece o tal do êxodo rural. Tanta coisa bacana na cidade, o povo indo para lá. E a produção de matérias-primas para a indústria, né? Começa a questão de buscar esse homem do campo e surgir as agroindústrias, né? Surgirem as agroindústrias quando vê-se e combate esse êxodo rural. Até o Exército Brasileiro, como eu disse na outra aula, começou dessa forma a fazer algo mais pelo campo. Então, vamos ter algumas coisas para a gente entender. O que é agricultura de subsistência? São pequenas propriedades, trabalho e sustento familiar. E agricultura empresarial, voltada para o capital, são latifúndios, grande extensão de terra, mão de obra assalariada e intenso uso de tecnologia. Então, tem esses dois tipos de utilização da terra. Agricultura de subsistência e agricultura empresarial. Tá. Voltando para a nossa apostila agora, a gente tem uma pergunta lá na página 29. Você sabe o que é o agronegócio? Segundo o Senar 2004, página 8, o agronegócio é a soma de todas as cadeias produtivas, compreendendo desde a produção e distribuição de insumos, a produção agrosilvipastoril, até a comercialização de alimentos, fibras e energias, ou seja, é o propulsor da economia do Brasil, sendo responsável por cerca de 30% do nosso produto interno bruto, das exportações e 36% das exportações e 37% dos empregos. O agronegócio é a soma, gente, de todas as cadeias produtivas, compreendendo desde a produção e distribuição de insumos, a produção agrosilvopastoril até a comercialização de alimentos, fibras e energia. Guardem. O que é agrosilvopastoril? Significa que em uma propriedade rural, você pode utilizar a mesma área para agricultura, pecuária e silvicultura em consórcio. E o que é PIB? Produto Interno Bruto, né? Importante vocês entenderem que é o responsável por uma função econômica de suma importância. O agronegócio no Brasil tem gerado riqueza para seus participantes, proporcionando dessa forma uma melhoria na qualidade de vida no meio rural. Destaque-se com isso as pequenas e médias empresas. Basicamente envolve o que acontece dentro da propriedade rural, né? Dentro da porteira. A gente vai ver daqui um pouquinho. O processo de saída desses produtos, né, fora da porteira, e sua comercialização. Professor, por que o senhor está jogando entre lá e cá, em apostila aqui? Porque vocês vão tendo umas ideias que complementam a apostila, tá? Isso é importante. Agricultura empresarial, caiu aqui no que de repente vocês podem ver que o agronegócio, ele envolve tudo, né? A agropecuária e com conceitos agrosilvipastoristas. Então, a agricultura empresarial ela surge por volta de 60 e 70, novamente,
Há uma industrialização do campo, né? O êxodo provocou essa busca por empresa, etc., uma expansão das lavouras, houve um desenvolvimento agrícola, houve também uma concentração da propriedade, porque à medida que levava sementes, os grandões davam mais ênfase e concentrar a propriedade na mão de muitos poucos, né? Grandes extensões na mão de muito poucos. Houve o trabalho acelerado, houve uma monocultura para exportação. Perdão? Monocultura para exportação. Ou seja, trabalhar uma só cultura e para jogar lá para fora. Houve interesse no mercado externo. O mundo globalizado, né? Então, começou aqui em 60, eclodiu, explodiu lá em 90, como eu disse no governo Fernando Henrique. Então, houve um incentivo da agricultura extensiva, muito prejudicial para o solo, né? Pois ela promove queimadas e pouco cuidado com o solo, quase inutilizando o espaço. Ocorrem pequenas propriedades familiares para subsistência, mas tem outros graus diferentes do de grande porte, porque as queimadas, nossa, aí acaba com o ecossistema, com o meio ambiente, é complicado, tá? Agricultura comercial, então a gente viu aqui a agricultura empresarial, né? Vamos ter ideia da agricultura comercial. Essa tem altos investimentos, utiliza maquinário, melhor qualidade de solo, também é monocultor, né? Também usa monocultura. Possível esgotamento do solo acontece, altos preços pagos pelo mercado internacional, alto nível de utilização de inseticidas, pesticidas e agrotóxicos, né? Que são os famosos defensivos. E a poluição dos lençóis freáticos e desequilíbrio ambiental, né? E o trabalho rural? É um trabalho assalariado, recebem salário e não parte da produção, em sua maioria são temporários, boias frias e peões. Sua propriedade é de nível familiar, agricultura de subsistência destinada ao consumo doméstico, atualmente produz para comércio local, tem parceria com indústria, pequenos produtores fornecem a produção para a indústria, pequenos produtores fornecem para supermercados, minifundiários, possuem propriedade familiar, porém trabalham como boias, né, fria para sustentar a família, são locatários de terras, alugam, né, aluguel de terras está aqui, pagamento pelo uso da terra em dinheiro, e donos das terras trabalham para os locatários. E a produção agrícola, o que é? Produção permanente, não é necessário um novo plantio após a colheita. Exemplo, laranja. Ela vai se renovando todo ano com aquele mesmo pé. E produção temporária, não é necessário um novo plantio após a colheita. Exemplo, soja. Panhou, tem que plantar novamente. Então, produção permanente temporária, sob linha, hein? Os principais produtos produzidos no Brasil são cana-de-açúcar, cacau, algodão, milho, café, laranja, a maior do mundo, tá? O Brasil é a maior exportadora de laranja, uma produtora, melhor dizendo, exporta também, lógico, mas é a maior produtora de laranja do mundo. Soja, trigo, feijão, arroz e mandioca, né? Atualmente, houve uma melhora da infraestrutura, um aumento da exportação, grande movimentação de capital nas áreas rurais e uma necessidade de uma reforma agrária cada vez mais latente. Então, voltemos agora para a página 30 da nossa apostila, que ela fala o seguinte, ó, segundo o MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em 2004, o órgão onde eu tenho o prazer de lavrar, trabalhar, né? Embora emprestado para outro órgão, o Brasil é um dos líderes mundiais na produção e na exportação de vários produtos agrícolas. Já citamos laranja aqui, ó. É o primeiro produtor exportador de café, álcool e suco de frutas. E além disso, lidera o ranking das vendas externas de soja, carne bovina, carne de frango, tabaco, couro e calçados de couro. Algumas pesquisas realizadas pela CNA, Confederação Nacional de Agricultura, em 2013, mostram indicadores que sinalizam que o Brasil alcançará em pouco espaço de tempo a liderança na produção de algodão e biocombustíveis, originados da cana-de-açúcar e dos óleos vegetais. Hoje, né, atualmente, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o agronegócio brasileiro emprega 17,7 milhões. Mas isso hoje está um pouquinho lá para trás, né? Porque é 2010. Na realidade, esse número hoje está quase 30 milhões de trabalhadores somente no campo, né, 10 anos após. E ainda existe uma demanda bastante positiva de trabalhadores para atuarem no agronegócio, certo? Então, tem atividades, como sempre, na apostila de vocês, que vocês vão fazer, né? E exercitar o conhecimento sempre é bom, sempre é bom. Então, tem aí na página 30 um exercitar o conhecimento com um lembrete lá, ó. Por ser um segmento novo, a falta da mão de obra qualificada para desenvolver essa atividade é muito significativa, né? O agronegócio.
Ah, professor, esse negócio de fazer consultoria vai dar certo, vai sim. Com certeza vai, tá? Agora a gente, aqui na produção agrícola, antes da gente, né, expandir, porque na realidade a gente está falando em agropecuária, agrícola, agronegócio, a gente está falando sobre agricultura de pequeno porte, subsistência, familiar, mas todos esses conceitos estão ali juntos, né? Estão ali juntos no tema agronegócio. O pequeno, o médio e o grande lá no agronegócio. O agricultor, o pecuarista dentro do agronegócio. Então a gente tem que entender sobre essa questão do ciclo produtivo. Nós temos que entender que o agronegócio ele é dividido em 3 fases: antes e dentro da porteira e depois da porteira. Antes e dentro da porteira, o ambiente interno, vamos dizer assim. Depois da porteira, ambiente externo, né? Então, antes da porteira é tudo aquilo ali que se relaciona aos insumos, com os serviços, né, que são feitos lá para a produção, para qualificar a mão de obra, a pesquisa científica feita pela Embrapa, Emater, as universidades federais, institutos federais de educação, a questão da fabricação dos defensivos, o próprio maquinário agrícola, tudo faz parte desse ambiente antes da porteira, né? Tudo que chega até a fazenda, como crédito seguro agrícola, sementes, combustíveis, maquinário. Essa é a cadeia produtiva. Quando a gente fala antes da porteira, dentro da porteira e fora da porteira, a gente fala sobre essa cadeia produtiva. E ela está em qualquer produção, seja agro ou seja pecuária. Então, qualquer produção agropecuária. E mesmo pequeno, ele tem que ter esse ambiente antes, dentro e fora da porteira, ok? Então lá dentro é plantio e colheita, né? O que acontece lá no ambiente interno. Plantio, colheita, tratos culturais, mão de obra para desenvolver atividades, questões tributárias que você tem que pagar, né? Que é a sua contabilidade rural, que é a sua gestão rural, né? Que é justamente a área comercial também, que faz a comercialização agrícola, e as questões ambientais você tem que se pautar com autorização, licenças ambientais. E fora da porteira, professor, o que é, né? Aí vem a logística, né? Vem a questão do transporte da produção, a própria armazenagem, né? A própria industrialização, a embalagem, o comércio dentro do país e o comércio externo, que é exportar para outros países, né? Então, a gente falando nisso, a gente abre na página 32, que a gente vê lá justamente uma síntese dessa cadeia produtiva, onde a gente tem na agropecuária, extrativismo vegetal, no agronegócio como um todo, modelo de integração, os fornecedores com seus insumos, máquinas e implementos, o processamento e distribuição com a agroindústria, indústria e distribuição de serviços. E fala-se que todo esse processo que chamamos de agronegócio de cadeia produtiva, só será coberto de êxito se os produtos finais tiverem um preço competitivo. Em se tratando de valor, preço final e quantidade e a qualidade do produto, por exemplo, então, todas essas normas são exigidas pelos diversos consumidores, né? Ok? E aí, voltando aqui para a nossa pecuária, que é o zootecnista, e eu particularmente sou tão fascinado, o rebanho brasileiro é o maior do mundo no aspecto comercial, né? Então temos a pecuária intensiva, que é criação, lembrando que pecuária faz parte do agronegócio, tá? O subsistema pecuário está lá dentro, inserido no grande modelo de integração do agronegócio, seus ambientes interno, externo e suas funções agropecuárias, né? Então a pecuária intensiva é a criação de estábulos ou pastagens cultivadas, animais de raça selecionados e grandes rendimentos. E a extensiva é o gado criado solto, né, com as pastagens naturais, com poucos cuidados, área de pastagens maiores e lucros menores. Então a intensiva é aquela criação em estábulos ou pastagens cultivadas, os animais têm raças selecionadas e possuem um grande rendimento. A extensiva não, ele é criado solto na pastagem natural, com poucos cuidados e também com essa área de pastagens maiores, então com rendimentos menores ou lucros menores, digamos assim, tá? Então, a figura, por exemplo, representativa do agronegócio do Brasil, aí na página 32, que está aí no blog da Rural Pecuária,
ele tá lá, os alimentos lá, soja, gergelim, amendoim, o gado, né, plantações, tomates, milho, enfim, né, esse grande modelo chamado agronegócio. Então, aí ele pergunta de novo ali para você, ó, lá na página 33. Você sabe o que é uma cadeia produtiva? Então, propriedade, né? Por exemplo, ali na questão agrícola, né? Tem o sol, depois tem o vegetal, por sua vez, né? Coloca o alimento ali, vem a vaca, né? E essa vaca, por sua vez, produz leite, né? Esse leite está ali ligado em serviço ao produtor e como alimento, então produtos, né? Aí esse leite também tem um transportador, tem indústria, tem atacado, tem varejo, tem consumidor. Então a seta para a direita mais escura é a produção e transformação, que é os primeiros, sol, vegetal, alimento, vaca, leite, página 33, moçada, né? E essas com uma tinta menor, ela com menos escurecida, ela trata da questão dos retornos, né? Então o produtor volta com recursos e esses serviços, né? Esses serviços voltam para a própria propriedade. E aí a questão da transformação. E novamente, tem o exercitando o conhecimento, moçada, que é bacana vocês fazerem, lógico, né? E quando a gente muda de página, faz uma pergunta assim, ó, quais são os principais produtos que fazem parte do agronegócio no Brasil? Então vamos falar deles? É bom vocês saberem. Antes disso, é importante saber que silvicultura é plantio de árvores com objetivo de exploração da madeira. Silvicultura. Carcinicultura é criação de camarões em cativeiro de água doce, tá? E a FAO, novamente, né, que é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, que rege isso a nível mundial. Por que existe essa coisa da FAO, essa coisa do OMS, Organização Mundial de Saúde? Porque o mundo tem organismos criados, né, justamente porque alimento é uma coisa importantíssima, né? Saúde, igual a OMS, Organização Mundial da Saúde, onde dita as normas para o combate às pandemias, né? O coronavírus é exemplo. Então a mesma coisa existe com relação à FAO, porque o alimento, né? Uma crise no alimento pode acabar com a existência do homem, né? Então, dito isso, quais são os principais produtos que fazem parte do agronegócio no Brasil? Arroz, algodão, frutas, café, trigo, hortaliças, leite, soja. Soja, por exemplo, é o produto mais importante do agronegócio, né? Milho, ó, nós já estudamos duas coisas aqui bacana, hein? Bacana, laranja, o Brasil é o maior produtor. Soja é o produto mais importante. Milho, o Brasil é o terceiro maior produtor mundial, ficando atrás somente dos Estados Unidos e da China. Carnes, aves, suíno e bovino, suco de laranja, couros e calçados e a silvicultura. Fazer o que é silvicultura? Falei para vocês. Plantio de árvores para extração de madeira. Esse é o destino, tá? É o objetivo. Outros produtos ainda estão desafiando alguns aspectos da maneira que se tornam importantes para a economia como um todo. A criação, né, a carcinicultura, que é a criação de camarões em cativeiro, de água doce, né? Tá ali, ó, conforme a Associação Brasileira BCC, os criadores de camarão, ocupando uma área de 11 mil hectares, eram 11 mil hectares, hoje está quase 20, com produtividade de 5,45 toneladas por ano. E exportações somavam, né, 175 milhões. Havia pouco mais de 500 fazendas, sendo a maioria no Nordeste. Gente, e a criação de peixes em cativeiros, que a gente já até falou, já teve essa matéria com alguns aí, lógico, porque o curso é modular, né? Criação de peixes em cativeiros, piscicultura, segundo o Aldrich Institute, em 2014. Ó, isso aqui já está um pouco mais, tá? O consumo de pescado, que hoje é 16 kg per capita, onde deve passar para 22. Já passou e está em 22 e quase 23, né? Então, até 2030, ele passar, realmente, ele já está passando de 2014 para cá. Era uma estimativa da Food and Agriculture Organization, FAO. Desta forma, a demanda por esse tipo de atividade no Brasil é de extrema importância. E não é à toa, né, que a gente fez até visitas técnicas aí. Fez duas, né, ou três, não sei, a psicultores locais, né? Então, vocês vão responder umas perguntinhas aí, qual a importância do agronegócio, você já parou para pensar como seria a vida dos brasileiros sem o agronegócio, e refletindo,
as consequências seriam a redução dos empregos, uma vez que esse setor, o agronegócio, é responsável por aproximadamente 37% dos postos de trabalho no país. Gente, é muita coisa. O agronegócio é responsável por 37% dos postos de trabalho no país, que está ali ligado ao setor primário da nossa economia, né? De acordo com o mapa, corresponde hoje 22% em produto interno bruto. Já falei que mudou isso, que equivale a 918 bilhões. Então mudou também agora em 2020. E a tendência é de crescimento, concordo, continua sendo. E apesar dessa importância, o agronegócio deve ser desenvolvido de forma responsável. Aí tem a questão do meio ambiente. Aí tem a questão de salvaguardar todo o nosso habitat para que os nossos filhos, netos, bisnetos, etc., nossa geração, nossa futura geração tenha o mesmo que a gente teve, né? Ok? Perspectivas do agronegócio no Brasil, segundo o mapa ainda, isso em 2013, anos de 2022 e 2023, terão uma safra por volta de 222,3 milhões. Acertaram, porque isso era estimado, né? E a gente já conseguiu números próximos aí a 218 milhões de toneladas. E é um acréscimo de 20,7% sobre a atual safra que era lá em 2013, né? A gente sempre faz essa literatura, as apostilas, com base em algumas, e tem algumas até anos atrasados, mas a gente tem essa atualização na cabeça e vai fazendo isso junto. Mas o objetivo é esse entendimento ético e esse entendimento teórico da coisa, né? Então vamos lá, né? Alguns números aqui que não vamos falar muito, porque de grãos, por exemplo, aumentou barbaramente. Percebemos então que os números são muito significantes e são. Em 2020, a partir agora de 2017 para cá, houve um aumento considerável, tá? Aí, para você aprimorar, leia texto aí, ó, por exemplo, acesse esse link aí, http://, www.eumed.net, cursecom, /ecolate, /br, /09, /clb, tudo minúsculo, .htm, e o sinalzinho de mais e o ponto. Aí vocês vão ver que bacana, que bacana. Eu gosto muito de pesquisa. Façam essa pesquisa, gente, né? Então, feito isso sobre a pecuária, vamos olhar aqui a questão do histórico dela, antes da gente falar na comercialização agrícola, que está lá na página 36 na apostila. O Brasil era colônia, chegou-se as primeiras cabeças de gado, a inserção nas capitanias, houve as grandes criações no Nordeste, sim, no Nordeste, o auxílio no domínio do território brasileiro e os tipos de gado, né? Suínos, bovalinos, ovinos, caprinos e galináceos, né? Que foram essa questão que foi dando andamento a essa parte aí que eu trato em separado, né? Que é a pecuária. Um slide separado até da apostila, né? E então, agora a gente tem que entender um pouco como é que isso foi comercializado, voltando agora para o nosso presente. Então, é um mecanismo muito importante essa comercialização agrícola, página 36 da apostila. Todo o processo leva o produto da porteira, da fazenda, à indústria e depois na mesa do consumidor. Pois dele se definem aspectos que serão comercializados, como, por exemplo, a qualidade. Né? Ó, entra a gestão agrícola, hein? Entra a gestão rural. Visto que o tempo de determinados produtos no transporte, caminhões, navios, trens, essa parte holística e logística, né? Define a sua qualidade de aceitação no mercado consumidor. Então, alguns países determinam padrões de qualidade dos produtos que serão importados. Por exemplo, a laranja não pode ter nenhum tipo de mancha, bem como o tamanho dela é determinante para a sua aceitação. Tá? A comercialização dos produtos agrícolas é um fator fundamental na definição do preço final. Não precisa nem falar mais nada, né? Então, seja os armazenadores, os que conduzem o processo de comercialização desses produtos, fazem com que esses preços sofram alterações. Tá? Então, essa questão é importante. Quais são os tipos de canais de distribuição? O nível 0 é a venda direta do produtor ao consumidor, muito feita aí nas feiras, pequenas hortaliças, etc. Muitas vezes leva os produtos produzidos nas suas propriedades para serem vendidos em feiras vivas. Agora chegou onde eu falei. Esse tipo de canal proporciona um produto com valor menos agregado quando chega à mesa, né, do consumidor, pois não tem os atravessadores. Tem o canal nível 1, o produtor vende seu produto a um varejista que revenderá, o atravessador entrando ali, né? O nível 2, que é o produtor vende seu produto ao atacadista, que posteriormente vende ao varejista, e esse, por sua vez, ao consumidor. E o nível 3, quando o produtor vende seu produto atacadista local, poderá vender
a um atacadista ou varejista que venderá ao consumidor. Então, quanto maior o número de intermediários em todos esses canais, é certo que o preço final será mais alto, né, gente? Então, é um entendimento aí, ok? Devido ao que? Os percentuais cobrados por cada parte nesse processo. Essa cadeia produtiva aí tem aqueles atravessadores ali que estão, né, ganhando, ok? Então, vamos lá. Aí mostra uma imagem de um tomate, faz uma pergunta na parte 37. Você pode visualizar um tipo de produto, por exemplo, tomate, não aceito por qualquer tipo de consumidor, seja uma agroindústria, um supermercado ou ainda um sacolão? Você consegue? Você consegue visualizar um tipo, um tomate, não aceito por qualquer tipo de consumidor, seja uma agroindústria, um supermercado ou ainda um sacolão? Vamos pensar, quais são os desafios da comercialização de produtos do agronegócio? Conciliar a demanda estável, né? Página 38. Demanda relativa com a oferta agrícola que tem uma filiação, analisar todo o processo de comercialização, porque tem essa sazonalidade, que é importante, e não somente algum ponto específico. Por exemplo, a produtora de milho, seus proprietários devem preocupar-se na análise de todo o caminho percorrido, todo, né, desde dentro da fazenda até o consumidor final. Promover a análise do mercado dos consumidores futuros, lógico, né, e até vender no mercado futuro, na bolsa futura, né, e conciliar a demanda estável com a oferta agrícola que tem uma flutuação com a sazonalidade. Aí vocês vão exercitar o conhecimento, tá? E essa postura te fala lá embaixo que alguns fatores são considerados como desafios para vocês vencerem. Quais seriam esses, né? O sistema tributário brasileiro, a coisa dos impostos, né? Os custos, especialmente trabalhistas, os licenciamentos ambientais que demoram demais na obtenção, né? Desafios setoriais, a SEMAR setorial, a infraestrutura e logística de comercialização também é complicada, tem estradas rurais, pelo amor de Deus. Quando eu tive à frente da Secretaria de Agricultura aqui em Araguari, eu fiquei bobo. Tem estradas rurais que fui conhecer aí nos rincões aí das nossas comunidades mais afastadas aí, que não tinha condição do cara passar. É brincadeira, o cara tinha que virar Tarzan mesmo, desculpa a brincadeira, mas pôr um cipó lá em cima da árvore para passar com o seu saquinho do produto na mão. É brincadeira, né? Carro, caminhão, trator, máquina para chegar, para escoar, era difícil demais, né? Então, infraestrutura, logística, acesso à tecnologia, um protecionismo dos países consumidores, que de vez em quando não deixam a gente vender para lá e enquanto isso compra do jeito que quer de nós, né? E conflitos sociais, né? Que é a questão das terras da União, chamadas devolutas, onde não pode ser explorado nenhum tipo de cultura, e movimentos sociais, e essa coisa de MST, né? Atividade que contrapõe a busca da terra com violência, que não é o legal, né? Então, a gente pode entender e refletir sobre isso, e vocês aí caem em exercitar o conhecimento, tá? E tem-se um resumo aqui, ó, né, que está na nossa apostila 40, que todo processo de produção agropecuária é muito importante para você ofertar produtos de qualidade e preço acessível. O grande desafio da gestão da propriedade agrícola, isso é importante, gente, sublinhe, é produzir dentro de uma maior produtividade, tapinha na cabeça, produzir dentro de uma maior produtividade, que é a maior produção em uma menor área, tendo um custo de produção baixo, gerando dessa forma melhor retorno de investimento para seus empresários. Então, o grande desafio da gestão de propriedade agrícola é produzir dentro de uma maior produtividade, que é a maior produção em uma menor área, tendo um custo de produção baixo, gerando dessa forma melhor retorno de investimento para seus empresários rurais. Ok? Isso é fantástico. E tem exercício para vocês fazerem, a página 41, que nós vamos discorrer lá no nosso plantão do MIT, tá? Então, outras aqui, ó, outras questões que eu gostaria que vocês olhassem tudo que foi falado, agora inerente à agropecuária. O que é agropecuária? Quais fatores naturais influenciam a agropecuária? Dá um ponto de responder já, né? Por que a agricultura extensiva não é recomendada? Tá? Aponte a diferença entre agricultura de subsistência e agricultura comercial. A pecuária, 5, e última. A pecuária é uma atividade importante para a economia do Brasil? Justifique sua resposta. Então, vocês lendo a apostila na videoaula, né? E vocês vão ter um tempo. Aí, se der tempo hoje lá no Meet, beleza. Se não der, a gente passa para a próxima aula. Mas eu acredito que dê. Tá? Para a gente fazer essas duas coisas conjuntas. Vocês lerem a apostila e fazer os exercícios lá dentro,
que vai dar know-how para que vocês, lógico, por aqui, essas 5 aqui, já podem ser respondidas, né? Beleza, aguardo vocês lá no Meet, com essas 5 questões, e vamos dar uns pontinhos aí, tá? Vamos dar uns pontinhos, porque começa agora as nossas reuniões terem avaliação, e é muito importante vocês estarem lá comigo. Então, até o plantão no Meet, um grande abraço, e até lá, pessoal. Responda aí para mim essas 5. Facinho, tranquilo, beleza? Façam daquela forma que a gente sempre fez. E lá a gente faz essa conversa. Um abração, até lá.